Olá, nós somos acadêmicas do 8º período do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão e nós vamos apresentar um trabalho intitulado A Construção do Feminino na obra Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Os integrantes do grupo, as integrantes Elaine Cristina Queiroz Menezes, Karine da Silva Pontes Aguiar, Maria Inês Cabral da Silva, Marisete Souza Bezerra. Então, eu vou começar falando um pouquinho do contexto histórico-literário do Brasil, Os estudos sobre a subalternidade de identidades não normativas de gênero surgem nos anos 1980, inseridos em um cenário aberto pelos movimentos sociais surgidos 2 décadas antes, principalmente o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento feminista e o então movimento homossexual. Tais ativismos ganham força e visibilidade na época da contracultura e costumam ser associados à emergência de novos sujeitos históricos que passam a demandar direitos e a influenciar a produção de conhecimento. O discurso literário no Brasil não passa ao largo disso e promove uma explosão de produções naquele momento, mas ainda sem um cenário que questione profundamente a integração gênero e raça. A partir da segunda metade da década de 1980, há um processo de reavaliação desses movimentos, seus sujeitos e suas demandas. É o momento em que feministas negras e do então chamado Terceiro Mundo começam a criticar o caráter branco de classe média e ocidental do feminismo anterior. Quer dizer, esse foi um momento de, digamos assim, de reavaliação desses movimentos, Já foram movimentos que começaram a lutar por direitos, a lutar contra o sistema, imposto na época, o movimento feminista, a luta pelos direitos das mulheres, o movimento, pelos direitos dos homossexuais. Porém, ainda era um movimento que, digamos assim, que marginalizava parte das pessoas que se encaixavam nesses grupos, Então, a partir desse momento, esses movimentos tiveram um caráter também de luta racial, também de luta pelas pessoas menos abastadas. Então, houve essa mudança nesse cenário, como eu vou falar um pouquinho agora. Em dinâmica similar e articulada, o movimento homossexual e o feminista passam a ser questionados por aqueles que, ainda que defendendo o cerne de tais movimentos, como eu acabei de dizer, embora se enquadrassem, sejam, no caso, mulheres, sejam homossexuais, não se alinham às identidades branca e burguesa predominante neles. Quer dizer, faltava ainda incluir aí aquela parcela, de mulheres e homossexuais que eram o quê? Eram negros e eram, de classes menos favorecidas, financeiramente falando, predominantes neles. Eis que emergem interseções de cariz descolonial que denunciam questões de raça, cor e classe no interior do próprio ativismo contracultural daquele momento. Não distante disso, a literatura já começa a dar o seu fôlego de reflexo dessa conjuntura nos anos 1980, com As Mulheres de Tijucopapo, de Marilene Felinto, e nos anos de 1990, com as obras como A Lua que Menstrua, de Elisa Lucinda, e a inserção de Conceição Evaristo na antologia Cadernos Negros. Então, falando em Conceição de Evaristo, que é a autora desse livro de contos que a gente vai analisar agora, é nesse contexto que ela começa a abordar esse tema, começa a abordar esses assuntos que envolvem essa questão das mulheres, das mulheres negras, das classes menos favorecidas. Então, é nesse momento que ela entra aqui na nossa história. Então, continuando, vamos falar sobre a biografia da autora. Então, Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma romancista, contista e poetisa. Ela nasceu na cidade de Belo Horizonte em 24 de novembro de 1946, titulou-se mestra em literatura brasileira pela PUC Rio de Janeiro e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Ela tornou-se uma escritora negra de projeção internacional, com livros traduzidos
em vários idiomas. Evaristo opta pela via da literatura para representar o cotidiano de mulheres afro-brasileiras periféricas. Ela se posiciona em seus textos, tanto literários quanto críticos, de forma combativa contra os abusos e as discriminações sofridas pelos negros. Então, Conceição Evaristo, ela é participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. Ela estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar os seus contos e poemas na série Cadernos Negros. É uma escritora versátil, ela cultiva a poesia, a ficção e o ensaio. Os seus textos vêm cada vez mais atraindo leitores. Essa escritora, ela participa de publicações na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Sua história pessoal converge com sua postura literária. A Conceição Evaristo, ela nasceu em uma favela da Zona Sul de Belo Horizonte. É oriunda de uma família pobre e numerosa, trabalhou como empregada doméstica até a conclusão do curso normal e posteriormente ela migrou para o Rio de Janeiro, onde ela cursou e fez sua pós-graduação em letras. Então, essa história pessoal de Conceição Evaristo, ela vem ser contada dentro dessa obra através de uma escrevivência em que ela vai passar a sua experiência de vida para a sua obra literária, né? Então ela, em alguns momentos, ela vem trazer traços de sua vida pessoal para dentro dessas obras que ela escreve. Então, como já mencionado, a autora ela estreou na literatura em 1990, publicando a série Cadernos Negros, onde ela mostra que participa de atividades da militância político-social, em que suas obras ela aborda temas sobre a discriminação racial, de gêneros e de classe. Os livros da escritora é fundamental, né, para dar mais visibilidade às mulheres negras que sofrem violência, preconceito diariamente na nossa sociedade. Bom, pessoal, dando continuidade à análise dessa obra Olhos d'Água, nós vamos falar agora sobre o resumo da obra, destacando os principais personagens, os espaços, os cenários e o tempo da narrativa. Então, essa obra ela é composta por 14 contos, que são esses que estão aparecendo aqui na tela, aos quais nós vamos dar destaque. O primeiro conto, Olhos d'Água, que remete ao próprio nome do livro, o conto Ana da Venga, o conto do Zuquerença, o conto Maria, o conto Quantos Filhos Natalina Teve e o conto Beijo na Face, que serão mais à frente analisados separadamente. Só me retratando em relação ao slide anterior, são 15 contos e é possível perceber que nessa coleção de contos a autora ela ressalta o recurso de escrita que ele se baseia na hifenização, o qual ele passa a denominar, neste caso específico, palavras siamesas, que é a junção de duas palavras para criar um outro termo diferente, como por exemplo lava-lava, passa-passa, peitos maçãs, gozo-pranto. E também ela utiliza esse recurso com o nome de algumas de suas personagens, como, por exemplo, a do Zuquerença. Então, ela faz essa junção
que é um recurso chamado de hifienização, para poder dar uma enfatização nesses termos. Então, talvez seja justamente essa particularidade de transitar tanto pela poesia quanto pela prosa que contribua para a carga poética, mesmo quando as narrativas tratam de temáticas tão contundentes quanto a condição feminina, negra e afro-brasileira. Então, a autora ela consegue utilizar uma linguagem poética para falar desses temas que são temas que merecem atenção na atualidade. O primeiro conto é o conto que recebe o mesmo nome do livro, é o conto Olhos d'Água, que fala sobre a história de uma mulher que não tem que não tem o seu nome identificado, nem a sua idade, e que acorda no meio da noite um dia se questionando qual seria a cor dos olhos de sua mãe, porque ela havia viajado e morava distante de sua mãe. Isso acabou incomodando, porque ela lembrava de todos os detalhes de sua mãe, ela lembrava das histórias que sua mãe lhe contava na infância, que se pareciam com as suas próprias histórias, que remetiam às suas próprias lembranças, mas ela não lembrava qual era a cor dos olhos da mãe dela. Então isso a impulsionou a retornar até a sua terra natal para que ocorresse o reencontro com a sua mãe. Nesse momento do reencontro, ela percebe que os olhos de sua mãe eram olhos cor de água. Eram olhos que geralmente estavam sempre banhados de lágrimas, por causa do sofrimento, por causa da pobreza e da miséria na qual elas viviam. Em meio a essa situação de volta ao passado, de flashback, ela recorda que a situação que elas passavam em relação à fome. E há um trecho que ela fala o seguinte: lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. E para tentar amenizar essa situação, a mãe dela sempre fazia brincadeira com as filhas para que, de alguma forma, tentasse distrair e fizesse com que elas esquecessem que estavam sentindo fome naquele momento. E quando retorna de volta para sua casa, ela tem um momento com a filha no qual ela percebe que os olhos da mãe também estão refletidos nos olhos da própria filha dela. E a filha a questiona de que cor são os olhos tão úmidos de sua mãe. Então aí é nesse momento que é perceptível a ancestralidade, como a questão dessa miséria, dessa pobreza, ela vai sendo perpetuada de acordo com as gerações que vão passando e muitas vezes elas vivem essas mesmas situações. Então, dando prosseguimento aos contos apresentados nessa coletânea, nós destacamos aqui também o conto Ana da Venga. O conto se inicia com a personagem Ana. Ela está na casa dela quando chegam os amigos e as esposas dos amigos dos seus maridos. E aí ela fica surpresa porque ela não está sabendo o que está acontecendo naquele momento. Quer dizer, todos retornaram, todos voltaram e todos estavam ali ao redor dela, mas o seu marido, o seu homem, né, o termo que ela utiliza, todos estavam ali menos o seu homem. Ela não vê ele ali. E aí ela começa a ficar preocupada. E aí ela vai formulando na mente dela uma série de suposições do que poderia ter acontecido com ele. E aí ela vai lembrar, vai trazer flashbacks de como ela conheceu ele, em que ele poderia estar envolvido
por que ele não teria chegado ali àquela hora e por que todos estavam ali menos ele. Em relação a um pressentimento que ela estava sentindo, né, esse pressentimento ruim do porquê que ele poderia não ter chegado, é que se desenvolvem essas questões. O Davenga, ele era um chefe de um grupo criminoso. A Ana, ela não sabia exatamente com o que ele trabalhava, mas ela desconfiava porque o dinheiro sempre vinha muito fácil e ele sumia por dias e depois ele retornava, e ela desconfiava que ele trabalhava com coisas ilícitas, com coisas erradas. Então ela vai desenvolver uma série de suposições de que talvez ele não tenha voltado porque ele foi pego pela polícia, de que pode ter acontecido alguma coisa, e relembrando dele, de como era a personalidade dele, ela vai trazendo alguns flashbacks de como eles se conheceram, né? Ela era uma mulher bem atraente, ele conheceu ela em uma roda de samba, e inicialmente os amigos dele não quiseram aceitar, né? Porque eles achavam que ela era alguém que poderia, de certa forma, prejudicar o Davenga, ou poderia acabar revelando os segredos dele. Mas com o tempo ela começou a ter uma amizade e ali ela desenvolveu essa família com ele. E relembrando ainda dessa personalidade do Davenga, ela chega até a mencionar que uma vez ele mencionou que envolveu-se com uma mulher e acabou matando essa mulher devido a questões de uma rejeição que ele sofreu por ela depois. Mas isso não assustava a Ana, porque ela desenvolveu um amor pela personalidade, pela forma como ele tratava ela, e ele também se encantou pelo fato não só de ela ser chamativa, de ela ser uma mulher muito bonita, mas também porque o sorriso, o olhar, os traços dela lembravam a ele um tempo de infância, trazia uma nostalgia de mulheres que ele amou, a mãe, as irmãs, e uma série de lembranças boas. E aí, ainda pensando no que poderia ter acontecido, Davenga, ele chega e aí ele pergunta a ela se ela se esqueceu da vida, né? Ele relembra a ela que ali era o aniversário dela e que ela devia comemorar. A Ana, ela estava grávida, né? Ela dizia que ela carregava uma criança que era ainda um sonho, porque estava no início da gravidez. E ali eles comemoram, fazem uma festa. No final, depois que a festa se finaliza, eles vão lá ter um momento de amor, um momento íntimo. E aí, lembrando agora desse momento, a Ana, em suas lembranças, ela diz que o Davenga era um homem muito forte, um homem perigoso, mas sempre nos momentos íntimos do casal, ele chegava a chorar no ápice do momento. E aí, quando ele chorava, ela não gostava de ver esse gozo pranto, né? Ela derretia o coração por ele. Ela tinha pena de ver ele se derramando em lágrimas e por isso às vezes ela até adiava esse momento. Quando eles estavam aí nesse momento, quase no ápice, os policiais chegaram, que estavam perseguindo ele devido a um roubo que ele havia feito há uns dias atrás. E foi nesse momento em que Davenga viu a sua arma e pensou que se tentasse salvar a Ana, ela poderia ter uma chance. E aí os tiroteios começam e no outro dia se tem a notícia de que o casal havia morrido. Então esse conto traz, né, a questão, por exemplo, relembrando do fato de Davenga ele ter matado uma mulher pelo fato dela ter o recusado, traz uma questão de violência, uma questão de possessão sobre a mulher,
né? Esse feminicídio que ocorre ainda pelo resultado de uma sociedade patriarcal, machista, e que provoca essa violência contra a mulher. Então, é uma questão ainda bem presente na sociedade que a autora expõe. O conto do Zuquerense, ele já vai trazer uma questão de exploração sexual infantil. Ele inicia, né, com a Duzu, né, essa mulher que estava sendo mendiga, né, à beira das ruas, das margens da sociedade, relembrando dos fatos que aconteceram na vida dela. A Duzu, ela veio com a sua família em busca de condições melhores para uma outra cidade, que não era a que os pais dela moravam antes. Eles tinham uma condição financeira muito, muito precária. E aí, em busca de condições melhores, os pais de Duzu acreditavam sempre que ela seria diferente, que ela traria uma esperança para a família. Então, conhecendo uma senhora que prometia dar à filha deles estudo, eles deixam que Duzu ele vá trabalhar na casa dessa senhora e possa estudar lá também. Mas o que acontece é que a Duzu ela não acaba estudando lá, né? Na verdade, se trata de um prostíbulo, uma casa onde haviam mulheres que se prostituíam, e a Duzu ela acaba vendo uma dessas cenas um dia quando ela entra no quarto sem permissão. A Duzu acha estranho, mas ela começa a ficar com aquela cena na cabeça dela e volta lá várias vezes para ver. Nesse contexto, um homem faz um carinho e aí acaba levando a menina a relações sexuais. Duzu ela se agrada, ela acaba gostando, esse homem ele dá algum dinheiro para ela, e quando a dona desse local descobre que ela está lá, ela diz que ela não vai viver sobre o teto dela e ela não recebeu alguma comissão, ela não recebeu o valor. E aí a Duzu ela passa a entender que aquilo é uma situação ruim. Ela acaba a compreender que ela está em uma situação da qual ela não vai poder sair. Ela acaba a compreender que os homens que estão ali, eles estão pagando e eles estão pagando por aqueles momentos. E aí a Duzu percebe que a vida dela nunca mais vai ser a mesma, que ela está naquela situação e não poderá sair, e ela acaba envelhecendo nesse local, tem filhos e netos, acaba se apegando a 3 desses netos, um desses netos morre, e a Duzu ela começa porque eles eram a esperança dela de um futuro melhor, né? Que talvez eles poderiam fazer diferente dela. E aí ela acaba por enlouquecer, e em uma dessas alucinações que ela começava a voar como pássaro, como forma de fugir da realidade na qual ela se encontrou, já sendo mendiga, ela acaba por cair no chão. E a neta dela, a Duzu, olha a avó dela ali caída e começa a imaginar que ela deveria fazer diferente, que ela era uma esperança de que, de certa forma, a família dela ela pudesse trazer um futuro, uma esperança melhor do que a avó dela teve. Mais um conto que nós iremos analisar é o conto Maria. Ele conta a história da personagem que tem o mesmo nome, é Maria. Ela é uma empregada doméstica e ela está no momento de volta para sua casa, depois do trabalho, em que sobraram alguns alimentos de uma festa da sua patroa, e ela recolheu, colocou em uma sacola e ia levar para sua casa para poder dar aos filhos. Ela é uma mulher que cria os filhos sozinha. E aí, nessa volta dela para sua casa, ela, dentro do ônibus, ela encontra com um homem que ela reconhece
que foi o seu primeiro amor, que é o pai do seu primeiro filho, e que a abandonou. E esse homem, ele lamenta o que ocorreu com eles no passado, e antes de se despedir, ele pede para que ela dê um abraço e um beijo no filho. E é nesse momento que o comparsa dele levanta, saca a arma e anuncia o assalto dentro do ônibus. E aí, nesse momento do assalto, eles recolhem tudo dos passageiros. No entanto, eles deixam a Maria com a sua sacola. E depois que eles recolhem tudo, eles saem. E os passageiros, eles percebem que a Maria, ela não foi assaltada e que ela havia sentado próximo de um dos homens que havia feito o assalto. Então eles começam a gritar para linchá-la. E é o que ocorre. Vários passageiros, eles começam a se revoltar, alterar a voz, gritam, a chamam de negra safada, e nesse momento ela é linchada. Quando os policiais chegam, ela já está no chão, toda pisoteada. E o seu último pensamento era justamente chegar em casa e transmitir aquele abraço e aquele beijo para o filho, que foi recomendado pelo homem da sua vida. Então é perceptível nesse conto que há a temática da discriminação em relação ao fato de Maria ser mulher e ser negra. O conto Quantos Filhos Natalina Teve, como o próprio conto aborda, vai falar das gravidezes de Natalina, né? Ela começa o conto pegando na sua barriga e falando que aquele filho, que era a sua 4ª gravidez, ela queria de fato amar, cuidar e criar. Antes disso, ela teve outras 3 gravidezes indesejadas. Uma delas foi com um amigo de infância e ela acabou dando esse filho para uma enfermeira. A outra foi com um namorado com o qual ela desenvolveu uma relação mais longa, mas ela acabou dando esse filho para esse namorado. E a terceira, ela se propôs a ser barriga de aluguel de uma patroa para a qual ela trabalhava. Ela teve relações com o marido dela e deu um filho a esse casal. A 4ª gravidez, ela já foi de uma situação mais inusitada. A Natalina, ela estava andando pela rua, quando de repente um carro parou, um homem desceu e aí ele abusou dela sexualmente. A Natalina acabou encontrando a arma desse homem, um homem que ela não viu o rosto, ela não chegou a conhecer, e ela sacou e matou ele. Ela estava com ódio, ela estava com vergonha porque ela tinha sido violentada, e as outras gravidezes ela não foram indesejadas devido ao fato dela não estar preparada, mas esse homem, ele deixou uma semente nela. E essa semente, ela representava a fragilidade de um momento entre a vida e a morte. E aquele filho, ele não ia representar nenhum dos romances que ela já teve, nenhuma das histórias que ela viveu. E por isso a Natalina, ela decide que esse filho ela vai querer cuidar, ela vai querer amar, porque representa um renascimento. Esse conto aborda uma temática de violência sexual que, por muitas das vezes, as mulheres negras acabam sofrendo até mais esses índices de violência. Esse conto, Beijo na Face, ele recebe esse nome porque logo no início, a personagem principal, que é a Salinda, ela toca o rosto para sentir novamente a sensação do beijo em sua face. E o conto, ele aborda a história de Salinda, que ela é casada e ela tem filhos. No entanto, ela acaba se envolvendo com outra mulher e traindo seu marido. Então, a Salinda, ela se sente extremamente oprimida, porque o marido a persegue, ele contrata detetives para investigar a vida da mulher. Então, a Salinda, ela tinha medo
de assumir realmente a sua identidade em relação à sexualidade, justamente por causa dos filhos. Ela tinha medo que o marido tomasse os filhos dela e ela acabou oprimindo esse desejo por algum tempo. E depois o marido acaba descobrindo e ela recebe um telefonema do marido falando que vai fazer de tudo para poder ficar com os filhos deles. E a temática desse conto é justamente essa opressão que a mulher sofre em relação à figura masculina. Então, a temática discutida na obra é justamente essa questão da dominação da mulher pelo homem, né? Desse desejo da mulher de se libertar dessa opressão que a mulher sofre, de não poder se expressar, de muitas vezes ter que esconder quem ela é de verdade por conta dessa ideologia dominante machista, né? E expressa esse desejo, né, em geral, de libertar-se disso. Então, a obra Olhos d'Água retrata uma realidade da desigualdade social e de gênero e o papel da mulher. Então, as personagens retratadas nas narrativas de Conceição Evaristo traduzem justamente o cotidiano, né, das populações afro-brasileiras. Então, a experiência que essa pesquisa ela proporcionou foi essa reflexão acerca do papel dessa mulher afrodescendente que é discriminada ainda. Apresenta a nós, então, a realidade também na qual nós vivemos e que abordam ainda temas de violência, de abuso, de preconceito e discriminação contra a mulher negra. Nós recomendamos a leitura dessa obra, principalmente porque a Conceição Evaristo ela consegue passar uma mensagem de combate à discriminação de gênero, à discriminação de raça, através de uma linguagem que é uma linguagem sutil, uma linguagem poética que consegue prender a atenção do leitor. A obra, né, da autora, ela dialoga com a realidade na medida que ela vai abordar um tema atual e possui uma relevância, né, bem grande na construção de uma sociedade mais justa, que é o que a gente almeja, né, por isso que a gente luta. E nós, como futuros professores, temos que aprender a lidar com esse tipo de situação, de discriminação, porque é algo que a gente vai se deparar bastante em sala de aula, né? Independente de qual realidade a gente vá atuar, a gente vai se deparar com esse tipo de situação, então a gente tem que saber lidar com isso. Para Conceição Evaristo, escrever é uma forma de sangrar, na medida em que, através da escrita, ela faz uma denúncia à própria realidade. Pela realização desse trabalho, nós agradecemos primeiramente a Deus, pois sem Ele nada seria possível, às nossas famílias pelo apoio recebido, a professora doutora Ana Patrícia Martins pela orientação, a nossa instituição de ensino EMA pela disponibilização de meios para que o trabalho fosse concretizado. Aí estão as nossas referências. E muito obrigada.